Fala galerinha, boa tarde, professor Henrique aqui. né? Hoje nós vamos prosseguir os nossos assuntos falando ainda sobre a questão industrial, sobre essa evolução das indústrias. Na semana passada nós falamos sobre a questão, né, sobre a evolução desse processo industrial. né? A gente falou da manufatura, da maquinofatura, depois a gente foi até a Revolução Industrial e por aí a gente foi prosseguindo o nosso assunto. Hoje nós vamos falar sobre modelos de produção da Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela teve alguns modelos e esses modelos agora a gente vai falar especificamente deles, tá? São eles o Taylorismo, o Fordismo e o toyotismo, tá? Então, para a gente entender como foi que esses modelos surgiram, a gente tem que saber de algumas coisas antes. Por exemplo, os antecedentes. O que foi que antecedeu essa colocarem esses modelos aí, sugerirem, proporem esses modelos? Então, as manufaturas e maquinofaturas precisavam produzir cada vez em menos tempo para conseguir sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo e lucrar o máximo possível. Então, nessa primeira parte, a gente pode perceber que esses modelos eles surgiram justamente para quê? Para que essa produção ela fosse cada vez mais em larga escala. Eles queriam reduzir o tempo desse produto, dessa produção desse produto, e queriam que ele fosse produzido em menos tempo, mas que aumentassem a produtividade, porque se você produz em menos tempo, você vai conseguir produzir mais. Então eles queriam com isso, claro, lucrar mais e o máximo possível, visto que havia uma grande competitividade ali naquela época, não só naquela época, mas hoje também a gente pode perceber isso, na questão de que uma empresa produz um produto, no outro dia outra empresa já quer produzir um produto mais tecnológico e por aí vai. Essas inovações que a gente vê hoje no nosso dia a dia, tá? E a outra, dessa necessidade de expandir a produção, de expandir, surgiram alguns modelos industriais que visavam, garantir mecanismos produtivos eficazes para serem seguidos pelas indústrias. Então, essa necessidade do mercado em produzir mais em menos tempo e aumentar os seus lucros por conta de toda essa competitividade fez com que surgissem alguns modelos industriais, para que essa produção ela ficasse cada vez mais eficaz e que foram, claro, seguidos pelas indústrias. Vamos lá. Taylorismo, galera. O que é o Taylorismo? Primeiro, o que é esse Taylorismo? Por quem ele foi, vamos colocar assim, proposto? Ele foi proposto por Frederick Taylor. Tá? Frederick Taylor, ele era um engenheiro. Então, vamos lá. O que é? O Taylorismo é uma teoria administrativa criada pelo americano Frederick Winslow Taylor e cujo objetivo principal é racionalizar o trabalho e assim aumentar a produtividade. Eles queriam substituir aqueles métodos antes improvisados por métodos científicos que estivessem testados, que fossem comprovados. Então ele buscava substituir alguns métodos que eles colocavam assim que nunca tinham sido testados por métodos científicos que já tivessem sido testados. Então, a gente percebe aqui uma primeira fase de organização, tá? O que esse Taylorismo visava? Lembrem que a gente falou sobre uma maior produção, em menos tempo. O Taylorismo visava alcançar a fragmentação máxima do trabalho, de forma a minimizar os movimentos e tarefas supérfluas, como o tempo de aprendizado. Ele fragmentava ao máximo essa produção, como assim cada pessoa seria responsável por uma ou por um trabalho específico dentro dessa indústria, tá? Taylor dividiu a execução do trabalho em movimentos individuais, analisou-os para determinar quais eram essenciais e cronometrava os funcionários realizando suas funções. No Taylorismo, a remuneração era estabelecida segundo a produtividade de cada indivíduo. Então, a gente pode perceber aqui que ele dividiu a execução do trabalho, como eu estava dizendo para vocês, em movimentos individuais. Ele analisou o que
era de importante e o que não era de importante. Depois disso, ele cronometrava esses funcionários, realizando cada função. E por último, mas não menos importante, cada funcionário né, era pago devido à sua produtividade. Então, quanto mais ele produzisse, mais ele ia ganhar, né? Nesse sistema aí do Taylorismo. Vamos continuando ainda falando do Taylorismo. A teoria de Taylor se baseia em alguns princípios que visam a otimização produtiva, né? O melhoramento produtivo, né? Então vamos lá, são eles. Primeiro, o estudo dos tempos e movimentos. Como assim? É um estudo que gerencia as tarefas dos trabalhadores de forma a registrar, simplificar e reduzir o máximo possível de conhecimento, né, para que os trabalhadores tenham a melhor maneira de desenvolver uma única tarefa. O que isso quer dizer? Que cada trabalhador deveria se concentrar em algo específico. Ele não teria que ter, vamos colocar assim, conhecimento em várias áreas da empresa. Não, não precisava. Então, reduzir ao máximo esse conhecimento, mas, claro, reduzir esse conhecimento em outras áreas, e aumentar o seu conhecimento na sua área. Por exemplo, eu sou professor, então eu tenho que o quê? Eu tenho que me especializar ainda mais na minha única tarefa, né? Então vamos continuando aí. Depois, ele tinha esse princípio. O segundo princípio estabelece que deve haver uma seleção científica para escolher o melhor e mais capacitado possível para executar aquela tarefa. Lembrem que que eu falei para vocês no início, né, que Taylor ele gostava muito desses métodos científicos que eram testados, que eram provados já. Então, a partir do momento que ele fazia uma seleção, ele via, não, você é capacitado para esse trabalho, não, você não é capacitado para esse trabalho. Você vai desempenhar outro trabalho, ou até mesmo ele era, vamos colocar assim, retirado. Ele não é, nem retirado, na verdade, ele não era admitido naquela fábrica. Ainda vamos falar do Taylorismo, né? São 4 princípios. O terceiro princípio se baseia na aplicação do primeiro princípio, né? Qual era o primeiro princípio? Aí a gente volta lá para saber qual era o primeiro princípio, né? O estudo dos tempos e movimentos. Aí a gente vai. O terceiro princípio se baseia na aplicação do primeiro princípio, o estudo dos tempos e movimentos. Assim, os trabalhadores são efetivamente feitos da melhor maneira, pelas melhores maneiras. Ficou meio confuso aqui, né? Como assim, professor? O estudo de tempo e movimentos. Assim, os trabalhadores são efetivamente feitos da melhor maneira, pelas melhores maneiras. Então, como era esse estudo de tempo e movimento? Então, esse estudo se baseava, é bem simples, no tempo que um trabalhador levava para fazer aquela atividade e os seus movimentos. Assim, ele ia fazer aquela atividade da melhor maneira, da melhor maneira, pelas melhores maneiras. Ainda ficou confuso, né? Então, vou esmiuçar ainda mais aqui para vocês. Cada trabalhador fazia esses feitos da melhor maneira. Como assim da melhor maneira? Lembrem que o Taylorismo ele pregava muito essa questão do conhecimento científico, né? Então, aquele melhor funcionário que ele desempenhava aquela função da melhor maneira, né? Da melhor maneira. Que melhor maneira? Que feito de melhor maneira? Mais rápido, né? Então, quais seriam as melhores maneiras para ele alcançar aquele trabalho mais rápido? Então, melhor maneira, ele fazia as coisas pela melhor maneira, da melhor maneira, pelas melhores maneiras. Ele iria diminuir o tempo que ele fazia, uma atividade por uma melhor maneira. Então, se uma maneira ela não era tão eficaz, então ele substituía por outra maneira. Então, ele sempre buscava a melhor maneira para fazer o seu trabalho. Mas se ficou alguma dúvida ainda nessa parte, a gente vai voltar depois e tudo certo. Tá? Vocês só fazem perguntar que eu respondo. O último princípio consiste na divisão do trabalho. Abordada também por Adam Smith na sua obra Riqueza das Nações, a divisão do trabalho consta justamente em estratificar ao máximo as funções dos trabalhadores, de forma que um trabalhador fique encarregado em uma única função mais simples possível.
Smith relacionou 3 consequências da divisão, que são elas: destreza do trabalhador, otimização do tempo e inovação da tecnologia. Então, no Taylorismo, galera, baseado nesse Adam Smith, em sua grande obra, inclusive A Riqueza das Nações, que depois eu posso, quem quiser saber mais, eu posso falar, mas que aqui a gente vai pegar só esse princípio. Ele dizia que cada trabalhador, né, e isso já é bem recorrente aqui na minha explicação para vocês sobre o Taylorismo, cada trabalhador ficava responsável por um tipo de produção, por uma simples tarefa. Quanto mais simples possível, aquele trabalhador iria fazer. Mas o que isso ajuda? Porque, prestem atenção, se um trabalhador faz uma pequena tarefa e ele se especializa naquela tarefa, ele já é fera para fazer aquela tarefa, então aquela tarefa que poderia durar mais tempo, ela vai ser feita mais rápido, vai ser de forma mais rápida. Por isso que ele coloca aqui que Adam Smith ele relacionou 3 consequências dessa divisão de trabalho. Então, quando você divide esse trabalho, ele fica mais rápido, ele fica mais fácil de se fazer, né? É por isso que às vezes a gente faz trabalho em grupo, claro, que alguns não fazem, mas você percebe que se você pegar um tema grande, né, é mais fácil você dividi-lo para entender do que você querer ler tudo de uma vez, você fazer sozinho. Então, a partir do momento que um trabalhador ele se especializa, ele tem mais destreza naquele trabalho, ele diminui esse tempo e há também a questão da inovação tecnológica, porque ele vai ver, não, ele vai pensar, não, eu posso fazer essa coisa de uma outra forma e vai ser mais rápido ainda, vai otimizar ainda mais o tempo. Então, galera, o Taylorismo é isso, ele está baseado nesses 4 princípios aí, tá? Que o Taylor, ele inovou nessa questão da divisão, né? Esse método científico de que as coisas tinham que ser testadas, né? Ele colocava essa questão, não, tem que ser testado. Ele gostava daquilo que já tinha sido testado, na verdade, certo? Então, Taylor, ele inovou naquela época, né, essa questão desse modelo de produção, Taylorismo. Após esse modelo, galera, Taylorismo, que veio depois, sucedeu, foi o chamado Fordismo, né? O Fordismo, com certeza vocês já ouviram falar, né? Todos, na verdade, eu acredito que vocês já ouviram falar, mas aqui a gente vai explicando de maneira bem simples, de maneira bem, vamos colocar assim, bem sucinta, o que cada um, né, colocava, cada um ele fazia, o que tem de diferente, o que tem de parecido, né? Mas o que eu posso adiantar para vocês é que o Fordismo ele pegou os ideais do Taylorismo, né? Desenvolvido por Henry Ford no século XX, no início do século XX, dono da marca multinacional de automóveis, o Fordismo alterou e revolucionou a indústria automobilística. Então, esse Fordismo criado por Henry Ford, ele foi algo revolucionário ali no início do século XX, tá? Claro, na sua indústria automobilística, né? Os carros da Ford. Fordismo é um princípio organizador do trabalho desenvolvido em 1908, sendo um desdobramento do Taylorismo, né? O Taylorismo ele serviu como base para as ideias que foram implantadas, para as inovações que foram colocadas por Henry Ford naquela época, tá? Henry Ford buscava intensificar a produção e reduzindo o tempo que o trabalhador levava para realizar sua função. Você pode perceber aqui uma primeira aproximação entre as duas, né? Porque no Taylorismo ele também buscava reduzir esse tempo, ele buscava intensificar a produção e reduzir esse tempo. Então aí a gente já vê a primeira aproximação das duas teorias, dos dois modelos econômicos, tá? Para isso, excluindo a necessidade do proletário precisar se locomover entre diferentes áreas fabris, desenvolveu a linha de montagem com a esteira móvel, que as peças vão até o trabalhador. Galera, naquela época, essa esteira móvel foi o que revolucionou, né, principalmente essa questão aí desse modelo de produção, essa esteira móvel que o trabalhador ficava sentado e ele fazia uma tarefa repetitiva. A gente falava disso na aula passada, né, quando a gente falou sobre a questão do Charlie Chaplin, tempos modernos. Aquilo ali, ele representa bem o Fordismo. Ele fica sentado ali,
fazendo uma mesma tarefa durante várias horas do dia. Então, como eu estava dizendo, essa esteira móvel, ela revolucionou esse, vamos colocar assim, esse modelo econômico. Ele foi a principal inovação tecnológica do Taylorismo para o Fordismo. Vamos continuando aí, falando ainda do Fordismo. Com a aplicação e otimização das suas técnicas, principal a esteira, né, conseguiu atingir níveis altíssimos de produtividade e expandir seu sistema de filiais concessionárias em milhares de cidades da América Latina. Então, ele começou a produzir, a sua produção aumentou, o seu mercado consumidor aumentou, então ele já tinha tanto, vamos colocar assim, tanto capital que ele começou a expandir esse seu sistema por filiais, né? Filiais da Ford por milhares de cidades da América Latina. Henry Ford foi o primeiro a entender, né, que seus operários eram também consumidores dos seus produtos e por isso limitou o expediente a 8 horas diárias e aumentou os salários dos seus funcionários, né. Henry Ford ele fez isso com uma maneira de pensar, né, pensar, não, esses funcionários eles também podem ser consumidores, né, dos nossos carros, então vamos aumentar o salário dele e colocar o expediente de 8 horas diárias. Porém, galera, a gente sabe que 8 horas diárias sentado fazendo o mesmo movimento praticamente é muito cansativo, né? Que era o que acontecia. Vamos continuando aí. Ainda falando do Fordismo, né? A gente vai falar agora das características da produção fordista, né? As principais aí. Padronização dos produtos. Os produtos eles eram padronizados, eles tinham um único padrão, tá? Então isso facilitava muito a produção, porque se você produz algo padronizado, fica mais fácil. Porque se você produz algo que não é padronizado, para a época, claro, né, galera? E fica mais difícil, porque você vai ter que executar outros movimentos. Mas aí não. Aí essa padronização desses produtos fez com que fosse mais fácil, né? Aumentasse ainda mais essa questão da produção. Segundo, produção em grande escala, né? Eram produzidos milhares e milhares de automóveis. Era uma produção em larga escala e em pequeno tempo, né? Uso de linhas de montagem. Essas linhas de montagem, pode-se dizer também daquelas esteiras, e essas linhas de montagem fizeram, né, com que essa produção aumentasse, porque tinha essas linhas certas de montagem, as pessoas específicas para trabalhar em cada parte, né? Um aperta um parafuso, outro só faz colocar uma parte do capô do carro, outro coloca o motor, e assim vai. Então isso fez com que diminuísse ainda mais o tempo. E por último, divisão do trabalho em pequenas tarefas que a gente observa também lá no Taylorismo e a gente observa aqui, né, no Fordismo. Por quê? É aquele mesmo princípio. Se você divide esse trabalho em pequenas partes, cada trabalhador vai fazer uma pequena parte e isso vai fazer com que seja mais rápido, porque ele vai se concentrar em apenas uma pequena atividade. Lembrem que lá no começo do Fordismo ele fala da questão de que ele queria diminuir esse tempo. Como é que ele fez para diminuir esse tempo? Essa questão dos trabalhadores andarem em várias partes da fábrica, né? Então ele fez a esteira rolante, os trabalhadores ficavam em grande parte sentados e isso fazia com que diminuísse o tempo, porque ele pensava assim, não, o tempo que ele perde indo de um local para outro para desenvolver outra atividade faz com que também perca tempo na produção. Então ele otimizou esse tempo, né, dividiu essas tarefas, dividiu esse trabalho e a partir daí ele viu os resultados, que foi que aumento dessa produção. Pausinha para água rapidão, galera. Pronto. Vamos continuando aí. Ainda falando do Fordismo, mas agora eu vou mostrar duas imagens para vocês. Essa primeira aí é uma linha de montagem, tá? Você percebe que cada trabalhador está em um determinado tarefa, em uma determinada tarefa. Você pode ver uma grande linha de montagem. Isso fazia com que aumentasse ainda mais essa produção. E a outra que a gente pode ver muito nos tempos modernos, né? Trabalhadores sentados fazendo uma única tarefa. E aí ao meio você pode perceber a questão da esteira, que os materiais vinham até esses trabalhadores e eles eram encarregados de fazer apenas uma atividade.
Isso aí com certeza vocês já viram com Charlie Chaplin nos tempos modernos, certo? E agora vamos continuar aí, galera. Desculpa o barulho da moto que acabou de passar aí. E vamos lá. Agora a gente vai falar de outro modelo econômico chamado toyotismo. Toyotismo. Por que, professor? Tá, se Taylorismo foi por Taylor, Fordismo foi por Ford, então o Toyotismo foi por Toyota. Não, não foi Toyota que inventou o Toyotismo, galera, tá? Não pensem isso. Mas foram 3 engenheiros que a gente vai falar aqui. O que é o Toyotismo, professor? O Toyotismo foi um modelo desenvolvido por 3 engenheiros japoneses entre as décadas de 40 e 70 do século XX, implantado na montadora nipônica de automóveis Toyota. Por isso o nome do modelo econômico Toyotismo, tá certo? Mas um dos engenheiros do Toyotismo era Taichi Ono. Taichi Ono, tá certo? Pois é, Taichi Ono foi um dos engenheiros responsáveis por essa questão aí do Toyotismo. Então, ele foi desenvolvido no período pós-guerra. O objetivo do Toyotismo era recuperar as indústrias japonesas no cenário de um país destruído e de pequeno mercado que precisava fabricar com o menor custo possível para se tornar competitivo no mercado de importações, né? Então, se esse contexto aí é o pós-guerra, então o Toyotismo, esses 3 engenheiros desenvolveram esse modelo de produção que foi foi desenvolvido na Toyota, na fábrica da Toyota. Para quê? Para justamente eles precisavam de um novo modelo, e já que o país estava quebrado, eles não poderiam, vamos colocar assim, produzir em massa. Então, o Toyotismo ele veio justamente para tentar melhorar esse cenário pós-guerra, que é o que a gente vai já entender aí. Tá? Vamos continuando falando ainda do Toyotismo. Né? Toyotismo, esta filosofia definia-se por 2 princípios, tá? Galera, é muito importante de nós sabermos esses 2 princípios aí. A gente, principalmente esse primeiro princípio que vai aparecer aí para vocês, tá? Por quê, professor? Porque é importante que esse primeiro conceito vamos colocar assim, muito importante. É um dos principais tipos, né? É o principal, vamos colocar assim, desenvolvedor desse processo aí, né? Que é o chamado just in time, né? Consiste em minimizar estoques produzindo de acordo com a demanda, tá? Então, esse sistema conhecido como just in time, o que ele fazia? O princípio dele era produzir de acordo com a demanda. Se a demanda está alta, vamos produzir muito. Se a demanda está baixa, vamos produzir pouco. Ele produz com esse sistema aí que foi implantado no Toyotismo, esse princípio do just in time, vamos produzir de acordo com o mercado. Tá? Então é importante que a gente saiba o que é esse just in time, porque ele está diretamente ligado ao toyotismo. Sempre que vocês ouvirem falar em just in time, a gente vai falar sobre essa questão do toyotismo, sobre esse princípio que foi implantado no toyotismo, que consiste, né, em produzir de acordo com o mercado. Se o mercado está em alta, se o mercado a procura está em alta, então vamos produzir mais. Se está em baixa, vamos produzir menos. O segundo princípio era o princípio dos 5 zeros: 0 de atraso, 0 de defeitos, 0 de estoque, 0 de panes e 0 de papéis. Então, esses princípios, esses 2 princípios aí, são os norteadores dessa filosofia toyotista, desse sistema toyotista. Então, a gente pode perceber aqui que nesse toyotismo, eles não têm estoque. Né? Eles produzem conforme a demanda, eles produzem conforme o mercado. Então, se está pedindo muito, eles vão produzir muito. Se está pedindo pouco, eles vão o quê? Vão produzir pouco. Diferentemente do Fordismo, né? E aí a gente já vai ver essa primeira diferença, porque o Fordismo ele produzia em larga escala, tinha estoque. O Toyotismo não, ele produzia de acordo com a demanda, não tinha estoque. Primeira diferença entre os dois aí, tá? Vamos lá, continuando.
ainda falando do toyotismo, né? Essa parte aqui é muito importante, galera, por isso que eu coloquei importante aí, né? No toyotismo, o trabalho em equipe é um fator importante, com grupos que se organizam e controlam seu próprio trabalho, de forma a obter um aperfeiçoamento contínuo. Surgiu assim uma organização de trabalho horizontal, com o objetivo de conseguir produtos de ótima qualidade. Vamos por partes aqui. Diferentemente do Fordismo e do Taylorismo, que eles dividiam essa produção, ele era dividido em pequenas tarefas. No Toyotismo, não. Já era um trabalho em equipe. Eles se organizavam em grupos e esse determinado grupo ficava responsável por uma parte da produção. Então, conforme, né, essas pessoas elas iam, vamos colocar assim, elas iam se aperfeiçoando, né? Elas iam, eu sou aperfeiçoado em tal produto, em tal tarefa. Então, você vai para esse grupo. Porém, galera, é importante se dizer aqui que, diferentemente também do Fordismo, que o indivíduo era obrigado a saber apenas a sua tarefa, aqui no Toyotismo era importante também que esse trabalhador ele também soubesse em outras áreas, tivesse conhecimento de outras áreas. Então aqui a gente percebe que no toyotismo há uma maior qualificação dessa mão de obra. Essa mão de obra é mais qualificada porque a gente vai perceber que no toyotismo eles pregam muito pela alta qualidade do produto, né? Porque está aqui escrito também ótima qualidade do produto. Então, eles precisam de pessoas, vamos colocar assim, de pessoas mais qualificadas, de pessoas que têm essa qualificação maior. E eles também querem pessoas que não saibam apenas a sua função, mas que saibam um pouco de outras funções, diferente do Fordismo, que eles queriam reduzir o conhecimento das pessoas para a pessoa ficar apenas com aquele trabalho, com aquela parte da produção. Outra coisa importante, o toyotismo aparece como modelo ideal em termos de produtividade. Por quê? Em termos de produtividade ele é ideal? Porque ele vai produzir segundo a demanda, não vai ter, né, uma produção em larga escala e não vai ter estoque, né? No entanto, sua implementação é difícil e muitas empresas que tentaram aplicá-lo falharam. Essa aqui é uma das consequências do toyotismo. Se vocês não perceberam, ou se já perceberam, mas quem ainda não percebeu, eu vou falar, dá para perceber que aqui, né, na minha fala, esse local de produção do toyotismo são locais altamente tecnológicos. Então, sua implementação é difícil, porque nem todas as empresas querem investir nessa tecnologia, querem investir no melhoramento dos seus produtos. Eles querem produzir em larga escala, né? Querem produzir em larga escala um produto mais ou menos, eles não ligam tanto para a qualidade desse produto. Diferentemente do toyotismo aqui, que é mais difícil as empresas que tentaram aplicá-lo, porque eles precisam de mão de obra mais qualificada, salários mais altos, eles precisam investir em altas tecnologias, que é algo mais caro também. Então, por esses dois fatores aí, a gente já consegue perceber os motivos que levaram, né, muitas empresas a tentar aplicá-lo, mas falharam, porque eles precisam dessa alta tecnologia, né, e produtos de alta tecnologia, isso são produtos mais caros, né? Então, a gente pode perceber que essa questão de falhar é justamente por esses dois fatores principais. De, primeiro, ter que contar com mão de obra qualificada, que é mais cara, e, segundo, ter que investir, e o principal, na verdade, ter que investir em tecnologia, em grandes tecnologias, e que muitas empresas não dispõem desse recurso necessário para investir nessas tecnologias, fazendo com que essa implantação fique cada vez mais difícil. Vamos continuando aí, né? Ainda falando do toyotismo, agora a gente vai falar sobre as principais características desse modelo aí, tá? Primeira, produção diversificada. Presta atenção, enquanto no Fordismo eles fabricavam em grande escala, mas não era uma produção tão diversificada, já no toyotismo a produção era bastante diversificada, que ia de carros a produtos a peças, tá? Eliminação do desperdício. Lembrem que o toyotismo ele produz segundo a demanda. Se ele produz segundo a demanda,
Então, isso quer dizer que não vai ter estoque, então não vai ter desperdício. Tá? Diferente do Fordismo, que eles produziam em grande escala, né? E ficava com grandes estoques, né? Muitas vezes isso era motivo de perderem dinheiro. Então, no Toyotismo, eliminação desse desperdício porque eles produzem segundo a demanda, né? O famoso just in time. Autonomia, as pessoas tinham autonomia, aquele grupo tinha autonomia de trabalhar, né? De fazer as suas funções, de dividir as suas funções, diferente do Fordismo, que lá no Fordismo as pessoas eram de apenas uma atividade. Se você só tinha que rodar uma peça lá, você ia fazer só isso. Ou se você tinha que colocar um capô no carro, ou se você tinha que colocar um motor, você só iria fazer isso. Diferente do Toyotismo. E por último, mas não menos importante, trabalhadores com múltiplas tarefas. Outra diferença aí do Toyotismo para o Fordismo. No Fordismo, única função. Trabalhador, única função. Trabalhadores com múltiplas funções. Lembrem que eu falei anteriormente para vocês, e é importante de se lembrar agora, que esses trabalhadores, eles não tinham que saber apenas a sua função, mas eles tinham que saber um pouco de cada função, né? Aí a gente vai vamos colocar assim, nessa diferenciação entre os dois já, de que o Fordismo, única função, trabalhadores, única função, reduzir o conhecimento para ele saber apenas a sua função. Toyotismo, trabalhadores com múltiplas tarefas. Eles rodavam, né, esses locais. Então, aí vocês podem se perguntar, professor, mas nisso aí, desse trabalhador perder, vamos colocar assim, perder esse tempo aí, não ia diminuir a produção? Sim, até diminui o tempo dessa produção. Porém, a gente tem que entender que essa produção do toyotismo não é em larga escala. Então, se não é em larga escala, conforme a demanda, então não vai ter tanta diferença, né? Não vai ter essa diferença tão gritante, porque eles vão produzir segundo, né? Segundo o quê? Segundo as suas tarefas, segundo a sua demanda. E isso faz com que eles, esses trabalhadores do toyotismo, eles possam se concentrar em múltiplas tarefas e não fiquem apenas em uma. Já no Fordismo, não. No Fordismo é alta produção, a produção em grande escala. Então, esse trabalhador ele tinha que ficar ali e tinha que fazer o mais rápido possível, certo? Aí aqui eu coloquei essa foto, galerinha, para vocês, muito interessante, de um esquema que eu achei na internet, para que vocês vejam as funções de cada uma. Uma foto muito importante. Fordismo, consumo e produção em massa, trabalhadores especializados em uma única função, verticalização da produção, né, complexos industriais, concentração da atividade industrial no mundo. Era para começar pelo Taylorismo, mas enfim. Taylorismo, divisão do trabalho, metodologia científica, maximizar a produtividade, supervisão do trabalho. Lembrem que quando eu falei do Taylorismo, eu falei daquela questão do Frederick Taylor estar cronometrando, estar analisando as tarefas, né? Bem-estar do trabalhador. Toyotismo, just in time, né? Aí a gente vai ver uma diferença, trabalhadores qualificados e trabalhadores especializados. A diferença aqui, trabalhadores especializados do Fordismo, especializados em algumas funções. Trabalhadores qualificados por conta da alta tecnologia, né? Eles tinham que ter um nível de conhecimento maior, tá? Automação, o que é automação, professor? Automação é aquela robotização, né? Aquela inteligência artificial, a alta tecnologia mesmo. A terceirização, né? Porque o toyotismo, galera, ele, se você for perceber, ele causa desemprego. Por quê? Porque ele emprega muitas máquinas de alta tecnologia que substituem o trabalho de várias pessoas, de vários homens, certo? Várias pessoas, melhor falando, tá? Então vamos lá. Dispersão da atividade industrial pelo mundo. Enquanto no Fordismo há uma concentração industrial, no Toyotismo há uma dispersão. Tá? As fábricas são mais dispersas por não ter que, vamos colocar assim, por não ter que produzir em larga escala. Certo, galera? Se ficou alguma dúvida aí depois que vocês assistirem o vídeo, podem mandar mensagem para mim, tá? Eu espero que tenham entendido.
a diferença entre esses modelos e que um sucedeu o outro, tá? O Taylorismo e o Fordismo, eles são parecidos, tá? Por que são parecidos? Mais parecidos porque o Ford, ele pegou as ideias de Taylor para fazer o seu sistema. Já o Toyotismo foi um contexto pós-Segunda Guerra, foi um contexto em que a nação que foi implantado o Japão, né, na Toyota, estava quebrada no cenário, então eles precisavam de um modelo em que essa produção ela fosse de acordo com o mercado e que não tivesse desperdício, certo? E agora, obrigado pela atenção de todos, a todos pela atenção e lembrando dos velhos tempos, né? Aqueles velhos tempos, vamos ao exercício que eu já vou mandar para vocês assim que der o tempo de vocês assistirem o vídeo. Obrigado, galera, por assistirem o vídeo, né? Eu já ia falar pela participação, mas por assistirem o vídeo, tá? Fiquem com Deus, se cuidem e uma boa noite.